para todos aqueles que voluntariamente estão fazendo com que o evento aconteça. O núcleo tem hoje vários grupos de pesquisa, dentre eles o do TBC, junto com vocês, né, que trabalha aí fortemente essa tríade, vamos dizer assim, da emancipação, da autonomia, da autogestão, né? Então, eu desejo a todos bons dias de eventos, a todos nós. Obrigado. Essa unidade de formação que a professora Francisca trouxe para nós uma semente muito produtiva, associando os movimentos das comunidades a partir de um olhar de identidade com o turismo, para a gente é muito rico, né, e desenvolve uma consciência cidadã muito importante dos nossos alunos. Então, para nós é um projeto riquíssimo e que a gente abraça com muito carinho no colegiado. Obrigada, Kézia. Está participando do 8º Encontro de Turismo em Base Comunitária e Economia Solidária é importante para a nossa universidade porque nos mostra que esse evento ele se consolidou ao longo dos anos. E se ele se consolidou, a própria professora Francisca falou no vídeo que a extensão universitária é a alma que revela as pessoas. Eu acredito que ele se consolidou justamente porque essa revelação de cada uma que faz parte desse processo, sejam os estudantes de graduação, de pós-graduação e a comunidade em si, se revela porque traz no seu bojo um princípio, que é o princípio da convivência, da colaboração mútua, das aprendizagens colaborativas. E é a partir daí que eu acredito o quanto esse projeto tem contribuído para a formação dessas pessoas enquanto processo educativo mesmo. A gente sabe como é importante termos eventos na universidade que possam demonstrar o esforço que os grupos de pesquisa, que os professores e que os alunos e a comunidade fazem para que a gente mostre essa universidade, mostre o que a universidade faz. Compreendo também que trabalhar com turismo com base comunitária é extremamente importante. Nós precisamos explorar, acho que a professora Francisca tem esse know-how, junto com os grupos, professores, com pesquisadores, para descobrir quais são as possibilidades que a comunidade tem. Uma das coisas que a gente tem discutido muito dentro da pró-reitoria, porque a gente discute muito sobre pesquisa, a cidade de Salvador, a comunidade baiana, ela é extremamente rica e muitas vezes nós valorizamos o que vem de fora. Eu, como moradora há 13 anos em Salvador, eu cada vez descubro mais a riqueza que as escolas têm, a riqueza que as comunidades têm, o sentimento de pertença que a comunidade tem e que as outras pessoas que vêm de fora não sabem, não valorizam. Então é muito importante, eu acho que esse trabalho, muito importante também que a universidade adentre nas comunidades, compreenda a universidade, as comunidades e tenha as comunidades e as escolas como parceiros. Nesses últimos anos a gente tem identificado muitos trabalhos que efetivam essa parceria entre escolas, universidade e comunidade. O projeto Turismo de Base Comunitária circunscreve as suas ações, compreendendo o contato direto com pelo menos 17 bairros circunvizinhos do Cabula, situados na área do antigo quilombo Cabula. O projeto TBC Cabula vem atuando desde 2010, visando a aproximação entre os quase 500 mil habitantes dos 17 bairros e a UNEB, por meio da oferta de cursos e oficinas, estudos, pesquisas historiográficas e pesquisação. Desejo que a universidade, junto com as comunidades presentes, possam, mais uma vez, pensarem juntas novas alternativas de sustentabilidade, participação, inovação, tecnologias sociais e empreendedorismo, assentados nas bases de processos educacionais transformadores. Muito obrigado. Paula me lembrou recentemente que esse projeto aqui do turismo de base comunitária e economia solidária é um projeto com o qual eu tive um certo encontro há alguns anos atrás, quando eu era diretor de inovação da FAPESB, e nós tínhamos naquela época uma atividade muito dinâmica na área de inovação voltada para a economia solidária. E este projeto obteve ali, talvez, um dos seus primeiros apoios, né? Foi o primeiro apoio e esse projeto é uma satisfação
saber que ele continua até hoje. E que de todos os projetos que nós apoiamos naqueles editais, parece que esse é o único projeto que continua vivo, de pé, né? Quando eu começo a falar do tema, eu uso ecossocioeconomia. Depois de mais de 10 anos, eu começo a chamar de ecossocioeconomias, né? Tem muitas formas de outras economias. Então, o objetivo dessa apresentação, né, é fazer um pouco a síntese, né, de um esforço tanto de pesquisa teórica como empírico, né, para a compreensão o que vem a ser ecossocioeconomias. Né? Lá surge esse projeto há 9 anos, desde 2009. Eu estou agente comunitário de saúde, e na perspectiva de aproximar esses jovens dos serviços de saúde, a gente criou como estratégia o Adolescer com Arte. Curta a nossa página no Facebook, Adolescer com Arte. O Adolescer com Arte também ele já foi premiado pelo Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, como uma das experiências inovadoras no Brasil. De 90 experiências inovadoras em saúde do adolescente, tiraram 10 e a gente está lá. Procurem também na internet Saúde e Adolescência, revista Saúde e Adolescência, e aí vocês vão encontrar lá o Adolescer com Arte, uma das experiências. Para a gente é um imenso orgulho, porque é uma experiência de Salvador, é uma experiência do Cabula e uma experiência da Mata Escura, criada por pretos e pretas. Como o Lenilson já falou, meu nome é Cleverton, mas eu vou falar que é Cleverton Santos, porque todo lugar que eu chego, preto, tem nome e tem sobrenome, por isso que eu digo os meus. Estou coreógrafo da Sierra Madre, uma companhia de dança afro, de lá da comunidade de Mata Escura, em que há quase 4 anos a gente desenvolve esse trabalho de resgate à cultura, que a cultura é muito presente lá na comunidade de Mata Escura, que tem uma ancestralidade muito forte. E nada mais justo do que a gente fazer jus ao nome do nosso bairro, que é tão difamado, né, pelas grandes mídias e tal. E a gente também vai reavivar essa chama da ancestralidade negra, que é muito forte, muito presente dentro da comunidade. A gente desenvolve esse trabalho de resgate da cultura afro lá em Mata Escura desde 2014, se eu não me engano. 2014. E aí eu quero apresentar para vocês o Projeto Cidadão, que ele foi criado no ano 2000. Ele é Instituto para a Educação, Cultura e Desenvolvimento. O Projeto Cidadão é um nome de fantasia. E ele é um OCIP também, tá certo? Então, o endereço dele é do Cabula 1. E eu quero mostrar para vocês assim, umas coisinhas. Eu vou me colocar apenas em 3 partes, que é a questão da dança de salão, que é em parceria aqui com a colega minha de trabalho, Sônia Bamberg, a geladeira com alimento cultural e o cine com bate-papo. Bem, falar de arte e educação se inicia através da ONG Projeto Cidadão, né, minha referência. E através desse projeto atuei em diversas comunidades e projetos. Nossa querida amiga Célia Pajardini. Atuei também na Escola dos Luiz Palmares com a professora Graça Falcão. Né, e diversas escolas e instituições. É uma caminhada árdua de 20 anos que eu me dedico à plasticidade, né? Sou artista visual e grafite é uma das linguagens que eu mais exploro. E para mim é muito importante falar da ONG. Eu queria falar mais, mas não tão curto. Mas eu acredito que o Projeto Cidadão contribuiu muito para a formação de diversos jovens da comunidade Cabula 1 e adjacência. Comunidade de Jeberu, Mata Escura, Nova Sussuarana, né? Comunidade do projeto Onça, né? Sarau da Onça, Sussuarana e enfim, outras comunidades aqui do Quilombo Cabula, né? Muitos falam que é um antigo quilombo, para mim é um quilombo, porque ele está vivo dentro de mim, de nós, eternamente. Eu gostaria de apresentar apenas um vídeo rapidinho. Como eu disse para vocês, sou um artista visual inquieto e eu tenho produzido, na verdade, um vídeo de 30 segundos que aborda o genocídio do povo negro. Me incomoda bastante. Inclusive, para mim, inesquecível, o dia que foi muito marcante. Quando, por sinal, Paula, tinha chegado em Curitiba, aquela vivência em Superagui. Foi a chacina de mais de 12 jovens, e aqueles tiros me marcaram muito. E o vídeo fala sobre isso. É curtíssimo.
entenda que as tecnologias digitais não têm vida própria. Elas não servem para nada sem nós. Eu até não gosto muito de algumas abordagens que preferem chamar o ser humano de nativos digitais. Eu não gosto muito dessa ideia. Parece que o ser humano se transformou em outra coisa, porque agora existem computadores. Eu chego a ser muito engraçado aquelas pessoas que trabalham com a ideia de que a nossa sociedade é complexa. Mais complexa do que qualquer outra. Interior. E, portanto, a gente tem uma espécie de especialidade, uma nova humanidade que vive na complexidade das tecnologias. Então, a ideia da gente é trabalhar o mundo digital como uma linguagem, uma forma de expressão, uma maneira da gente organizar a comunicação. E que a gente acha que não faz muito sentido fazer essa organização a não ser focada na sociedade humana, na colaboração das pessoas, na construção de uma sociedade que, eu até diria, não precisa das tecnologias para se constituir em sociedade. Mas que, historicamente, nesse momento, se vê diante desse tipo de ferramenta. Né? As tecnologias digitais, o mundo digital, a capacidade de trabalhar com o mundo digital. Como pedagoga, eu tenho sempre assim, um interesse maior com as escolas públicas, porque eu acho que é onde tudo pode acontecer. O retorno é maior, a necessidade é maior. E a temática abordada nos meus projetos tem sido a questão da tecnologia para se levar às contações de histórias africano-brasileiras. E já que o professor Alfredo trouxe o desafio de provocar a plateia, eu queria perguntar a vocês, a opinião de vocês. Se é possível se discutir contos de tradição oral africana, contos de tradição oral que vieram com oralidade, com a diáspora africana, se há a possibilidade de trabalhar com eles com a tecnologia. Foi uma pergunta que me lançaram em sala de aula, no doutorado, como se a tecnologia pudesse anular essa possibilidade. Vocês acham que tem a ver, que não, que é possível trabalhar com a oralidade ao mesmo tempo com a tecnologia? Porque existem vários conceitos de tecnologia, né? Tudo vai depender da abordagem que a gente trabalha. E aí, um dos pontos que a gente conseguiu já desenvolver no Museu Virtual, é o Museu Virtual de Contos Africanos ITAM, MUCAI, uma sigla criada pelos alunos de uma escola pública no Beiru, aqui no Cabula, é justamente a questão da acessibilidade, né? Voluntários participaram para contar as histórias e o áudio foi gravado, né? A voz dos contadores foi gravada. Porque a questão da tecnologia, ela está para além da autonomia de a gente poder acessar o computador. A gente sabe que nem todos hoje ainda têm o acesso à informação e à comunicação. Tudo depende de como a gente vai utilizá-la. E aí entra a questão do pedagógico, aí entra a questão do pesquisador, né, de poder capacitar os professores, de poder mostrar aos alunos outras utilidades para se trabalhar com tecnologia. Bom, gente, dando continuidade, né, a fala da colega Larissa, uma vez que eu também fiz o museu virtual. Só que o nosso museu tem uma diferença dela no seguinte: nós trabalhamos com práticas sociais rurais, né? Então, assim, já ouviram falar na Bata do Feijão, né? Uma cerimônia em que as comunidades que plantam feijão em regime de comunidade, eles, ao final da colheita, eles fazem uma cerimônia de agradecimento a Deus pela fartura da colheita, né? Só que isso ele é posto nos meios, na mídia, apenas como um evento folclórico, né? Nós fizemos uma pesquisa a fundo para entender o processo de produção da Bata do Feijão. E aí surgiu o primeiro questionamento de um dos nossos
sujeitos, objetos, né? De lá das comunidades que nós trabalhamos. Sim, meu filho, mas os meninos hoje só gostam de celular, esse negócio de internet. Como é que vai fazer com a batata do feijão? Aí, a partir da ideia do professor Alfredo, né, que me sugeriu trabalhar com o museu virtual, fizemos a proposta à comunidade e hoje na internet, quem quiser pode visitar o nosso museu, né? Ele está disposto, é livre, é um software livre na internet, Museu Virtual da Batata do Feijão.com.br, e transformamos a batata do feijão numa perspectiva tecnológica, ou seja, em qualquer lugar do mundo ele pode ser visto, visitado, criticado, avaliado e, melhor, receber contribuições. Eu gosto muito de trabalhar com conceitos. Se a gente for parar para analisar o que vem a ser o conceito de técnica, o que é técnica, né? O conceito clássico de técnica. A técnica nada mais é do que um mediador entre o homem, né, e a natureza. O homem, modificando a natureza pelo seu trabalho, ele utiliza o quê? A técnica. E por tecnologia a gente entende a pluralidade de técnicas. Então, assim, a tecnologia, ela é um mediador entre a praxis social e a intencionalidade humana. Então, qual é a proposta do TPC? A proposta do portal TPC é você utilizar o ferramental da tecnologia para justamente esse ferramental servir de mediador para emergir a cultura da comunidade. Nós trabalhamos com RPG, isso foi um desafio que vem sendo executado e rendendo bons frutos desde 2009, quando eu tive a oportunidade de ingressar no grupo de pesquisa e nós começamos a trabalhar e desenvolver uma das primeiras versões do jogo de RPG a partir de um edital do MEC, onde era um jogo voltado para o ensino de física. E aí foi um tremendo desafio. Eu que sou historiador, normalmente quem vai parar de história, porque sabe que com números não se dá muito bem. E aí foi a proposta de trabalhar o RPG voltado para o ensino de física, aplicado para os estudantes do ensino básico. E desde lá, até então, nós construímos uma série de jogos onde, desde o ensino de física, ao ensino de história, ao manejo sustentável e pesca sustentável, nós começamos a construir. Agora, apenas só dizer uma coisa, o RPG, esse tipo de jogo da gente, é um pouco diferente do que dos jogos mais famosos da internet. Estou terminando. Porque os jogos mais famosos são baseados em imagem, processamento de imagem. Eles são muito bons no entretenimento, mas eles têm uma baixa quantidade de reflexão. A gente trabalha com jogos onde todos os participantes constroem o texto da história, de maneira que no início da história não se sabe como ela vai terminar. É uma escrita coletiva, feita com texto e mídia, e algumas regras. E é isso que faz com que a gente, de alguma maneira, simule estar presente, por exemplo, no Cabula do século XVIII. A aventura do Cabula que a Catiane fez tem um artefato enterrado ou soterrado dentro da lagoa que está ali. Aí isso faz com que os habitantes conheçam o Cabula antes dele ter sido um bairro. O que a gente aí fala sobre aquilo, vive aquilo, é um tipo de jogo diferente. Composta aqui, lazer, esporte e entretenimento, é uma tríade que tem conceitos próximos demais, né? E pensando nesses conceitos próximos, a gente pode ver eles em diferentes formas que o homem se estruturou, se organizou na humanidade, né? Com seu decorrer do tempo. Olha, ele criou a cultura dele, né? A capoeira, as formas das danças, dos jogos, ele criou a música, né? Estabeleceu diferentes formas de anotar ela, escrevê-la, né? Ele criou o teatro, a dança, a música, enfim, diferentes maneiras, e também está se utilizando, e aí é onde entra a gente, né? Eu acho que essas duas mesas falam um pouco sobre isso,
Como é que a gente pode registrar esse tipo de coisa? Ah, é um portal, ah, é um museu virtual. Nós estamos hoje, nos utilizamos daquela comunicação que chega mais rápido e em diferentes territórios, independente de espaços de deslocamentos, né? Que é o mundo virtual, o ambiente virtual, o termo que se queira colocar, né? E aí nós temos as diferentes formas de redes sociais que podemos nos organizar. Então estamos pensando esse eixo aqui nessa perspectiva para começar a discutir em termos de TBC, Turismo de Base Comunitária. A qualidade de vida, banco de dados como ferramenta de difusão do conhecimento na Universidade do Estado da Bahia. Qual é o objetivo do projeto Observatório de Qualidade de Vida no Trabalho? Atender registros de qualidade de vida no trabalho, no atendimento à comunidade acadêmica. E a minha proposta é trazer a história e a memória da Agenda Rede Pub, que ele havia mencionado anteriormente, que é um subprojeto, né, do Geotec. É uma proposta de sistematização por intermediação tecnológica. O objetivo do meu projeto é sistematizar os processos de registro da história e memória científica educativa, das ações do projeto Agenda Rede Pub por intermediação tecnológica, pensando aqui a agenda como algo em constante construção, não apenas como um registro fixo, seja no portal, que seja uma construção colaborativa. Como vocês pretendem levar esse trabalho que vocês estão fazendo, esse TBC, para fora daqui? Porque me interessa. É um trabalho, eu já tenho um trabalho de base comunitária, que já começou, eu comecei junto com a rede de turismo, com a Secretaria de Turismo, daqui de Salvador. Está parado, mas a gente está movimentando. Agora, no dia 27, a gente está fazendo encontro de mulheres negras, é uma mesa redonda, e um dos temas é empoderamento, direito, empoderamento, turismo e empreendedorismo. Porque eu acho que é um leque que fecha com tudo que a gente quer. O que é que nós mulheres queremos? Empoderamento, nossos direitos, turismo, porque a gente vive turismo todo dia, sempre tem alguém na tua casa assim, que quer conhecer o bairro. Então, como a gente vai levar isso para as comunidades? O turismo de base comunitária é uma produção da comunidade. O próprio interesse que você tem já faz com que ele já esteja lá, né? Já esteja lá. A participação sua aqui também. Eu acredito que no decorrer do processo do evento, na medida em que mais temas sejam debatidos e que os professores mais da área de turismo mesmo estejam aqui, você vai encontrar como construir esse diálogo na sua região. O grupo nosso trabalha turismo de base comunitária em 3 localidades no momento. Um é o do Cabula. O Cabula, a gente já está desde 2008 por aí. Por isso que tem uma certa quantidade de feitos já. Livros publicados, hospedagens, roteiros, já tem alguma coisa. É preciso que se diga, como disse de manhã, que o turismo de base comunitária não é controlado pelas empresas. A gente até não tem nada contra que as empresas participem, mas o controle não é das empresas, o controle é da comunidade. Mas a proposta do projeto se chama Jovens e Mulheres Negras Refletindo e Atuando sobre Saúde e Direitos a Saberes e Saberes. A proposta é que o foco seja efetivamente o desenvolvimento do território, do caminho. Né? E para desenvolver, ou seja, ajudar a construir um processo de desenvolvimento territorial, é necessário o que o turismo comunitário faz, que é a mobilização das forças vivas que existem no território. Mobilização das forças vivas com um objetivo, com um foco direcionado no fortalecimento individual e coletivo da comunidade, pensando no futuro, né? Que é no presente e no futuro, que é exatamente pensar numa comunidade
mais saudável, com um grau de violência menor, com as pessoas com possibilidades de acesso a trabalho e outras possibilidades que nada mais são do que necessárias para a vida de cada um de nós e cada uma das pessoas que vivem no Cadu. Tem o contato psicológico. Já que não trabalhamos com contato formal, os pais dos alunos, pais e mães dos alunos não pagam pelas atividades, as atividades são gratuitas. Tem um contato psicológico, que você senta com uma pessoa e ali você discute tudo que as expectativas que ele tem, o que a associação pode oferecer, e aí você faz naquele ato interativo, você já faz aquele contato psicológico. Aceitou as condições? Então beleza, a gente vai trabalhar com isso. Público interno, que somos nós, porque o público interno também é um instrumento. E segundo o Porto Simões, é um instrumento também, porque a gente leva informações, quando a gente vai na CEPROM, a gente está levando informações e recebendo informações. Às vezes eu não posso ir, mas vão eles dois. Versos quilombolas, práticas de resistência negra nos saraus de poesia em Salvador. E aí eu trago versos quilombolas já para dar essa ideia de luta, uma literatura de combate, uma literatura que vai discutir as questões ligadas à negritude, tomando como ponto de partida essa ideia de luta quilombola, por isso eu me aproprio desse conceito de quilombos. Né? Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Então eu vejo que o trabalho que a Aldearte, com o Instituto Odara e qual foi a outra instituição, COCAMA, de trabalhar o desenvolvimento sustentável deste território, o que tiver de produção do turismo de base comunitária, você se apropria. Retomando o eixo design e sustentabilidade, nasce no projeto Turismo de Base Comunitária em 2012, quando esse projeto passa a ser o tema do interdisciplinar do curso de design. E aí nós trabalhamos diretamente com o grupo CUTART, que tinha uma demanda específica, de desenvolver uma feira permanente, uma feira mensal aqui mesmo na instituição, e aí demandava uma série de questões que o design, de forma propositiva, poderia resolver em termos de criação de identidade visual, em termos de criação de organização do layout do espaço, de embalagens, e a partir desse relacionamento com o CUTART, nós começamos a desenvolver uma série de outras ações em cima das propostas também de artesanato, sempre buscando os 3 princípios da sustentabilidade, as 3 bases da sustentabilidade, que é o ecologicamente correto, o socialmente justo e o economicamente viável. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia praticamente nada desse mundo design, e ao entrar no terreiro do Messi, eu experimentei uma coisa totalmente diferente, porque eu já fiz outros trabalhos de layout, de marca, mas eu nunca tinha feito no terreiro, e foi um trabalho totalmente espetacular, diferente de tudo que eu já tinha feito. E o fato da gente estar sempre em contato com eles, a gente ia lá, às vezes a gente ficava até 7 horas no terreiro conversando, porque não é só você chegar lá e perguntar o que você quer. Ah, eu quero uma marca que tenha búzios e tenha esses elementos. Não, não é só isso, é você conversar com a pessoa, com eles no caso, que foram várias pessoas, é você conversar, conhecer o dia a dia deles, saber quem são essas pessoas, para poder fazer uma marca. Tudo isso para poder gerar uma marca, não é um trabalho que chega lá, faço hoje, já está pronto, não. Foi um processo de um semestre inteiro, até a gente chegar nessa marca.
como não foi um trabalho só meu, foi um trabalho coletivo, eu acho que de uma forma ou de outra todo mundo tem um pedacinho, tá? Um pedacinho de todo mundo aí nesse redesign, porque não é nem uma marca nova, nesse redesign da marca. Então eu acho que tem sim um pouco de mim como cabo-verdiana, como designer, como um pouquinho eu me digo um pouquinho brasileira, já estou aqui já há um tempo, me considero da casa. Então eu acho que foi uma experiência muito, muito bom, que eu espero ter outras oportunidades também para fazer um outro projeto assim, como a senhora falou, sobre a orientação da professora Bia, que foi muito maravilhoso. E agradecer também ela e ao pessoal do terreiro que não está aqui hoje, mas que eles receberam a gente muito bem. Acho que é isso. Um conceito que eu gosto muito de trabalhar sobre o desenvolvimento, que é pensá-lo enquanto um modelo de crescimento que se coloque, né, fique sobre as rédeas da justiça social e do equilíbrio ecológico. Então, a gente não pode pensar no desenvolvimento que não tenha essa concepção de justiça social e de equilíbrio ecológico, senão não teríamos desenvolvimento. Porque a educação, né, ela, vamos dizer, a bola mestra para o desenvolvimento. E nós sabemos, apesar da gente trabalhar um pouco nesse artigo, com o contexto da produção de texto, a gente não deixa de trazer também os efeitos que está tendo, né, com os resultados, porque o Plano Nacional já caminha para o segundo relatório de monitoramento, o Plano Estadual para o primeiro relatório, e a gente observa que o que está posto está longe de ser atingido. O Brasil foi país signatário nas questões da política internacional, se comprometendo com várias questões sobre a questão de reduzir a desigualdade, uma série de questões. Mas em muitas das metas nós ainda não conseguimos avançar. Nós ainda temos a questão entre rico e pobre, negro e branco, né? Então tem uma série de questões que precisam ainda ser ajustadas. É uma política que precisa de muito esforço para poder a gente alavancar o resultado desejado. Se insere dentro de uma sociedade de conhecimento, né, que hoje nós temos como uma nova era, com novos, digamos, com novas questões, né, que estão postas, e, sobretudo, né, essa cultura digital, né, sendo um elemento fundamental na produção de riqueza, na melhoria do bem-estar e qualidade da vida dos cidadãos. Pelo menos este é o ponto de vista que nós consideramos, né, como um propulsor, né, do bem-estar, né, de promover, de potencializar o bem-estar dos cidadãos, essa cultura digital. No bairro do Cabula e entorno, nós tínhamos também possibilidade de ver, né, de contactar através dessas redes sociais. Ou seja, outras relações também se davam a partir, né, dessas redes sociais. Eu acho que vocês estão tocando uma coisa extremamente complexa, que merece uma metodologia de análise. Eu arriscaria dizer que a dialética é pequena para isso, porque nós estamos diante de um fenômeno diferente de relações de reprodução social. Uma mistura de elementos comunitários com uma sociedade em rede que é maior do que a comunidade e ainda por cima envolvida na sociedade de mercado, digamos assim, hegemônica, que está por aí. Vocês pensaram nisso? Nesse aspecto, está realmente dentro de um campo, né, do negócio, né, do segundo setor, do comércio mesmo formal. Só que não se restringe só a esse
inclusive por pessoas que foram estudantes, profissionais que passaram aqui pela universidade e que tiveram um interesse, né, a nível da cultura em divulgar aspectos da identidade local, né? E aí entra como um conhecimento e como uma iniciativa alternativa, né? Não tem um interesse de negócio, mas de divulgar, né, esse bairro como um bairro diverso, né, com uma história e com uma importância até para o turismo, né, como a gente tem visto que esse projeto tem trabalhado nesse aspecto, né, do bairro do Cabula e entorno como um potencial turístico. Ora, a escola faz parte, ela está dentro, ela está na comunidade. E por isso mesmo deveria estar assim relacionada de uma forma bem firme, né? Uma forma bem atuante junto a essa comunidade. E é como o Lúcio falou aqui também, esses professores, essas escolas deveriam ser atuantes no sentido de uma atuação mesmo crítica, política, interagindo permanentemente com a comunidade. Tá? Esse é um assunto que eu vou destacar mais à frente, a questão das parcerias. Então, o que é uma escola na comunidade? O que ela pode fazer? Ela, nesse aspecto, com relação ao turismo de base comunitária, deveria sair, sim, né, dos seus muros, do nosso conforto, né, para entender melhor essa comunidade, estando presente nos vários eventos, enfim, conhecendo as lideranças, conhecendo os movimentos daquela comunidade. É uma forma de a gente ver como é que pode articular a educação e o turismo de base comunitária. O que é educar, né? Educação, a gente fala educação para o turismo de base comunitária. O que é educar? Então, a gente parte de alguns conceitos de socializar, de formar o indivíduo para a vida, de colocar um padrão cultural. E aí, o que a gente pensa? Com a fala do professor Tício, a escola é um espaço para isso. A escola contribui. Então, a gente coloca na escola, com o diálogo escola-universidade, esse projeto do turismo de base comunitária, em diálogo com a comunidade, com a escola. A gente pode ter isso, né? É uma forma. E o turismo de base comunitária, como a gente pensa, educar para o turismo de base comunitária. Como ele disse, a gente não vai estabelecer regras, não existe. Cada comunidade tem suas especificidades. Então, o que a gente pode é conduzir ou dialogar ou mostrar alguns caminhos, sempre diálogo, né? Às vezes chega pensando que a comunidade ou o estudante, a escola não tem nada a nos ensinar. A gente que vai para ensinar alguma coisa, mas não, a gente aprende muito. O que falta é conduzir, é articular essas ideias. E dentro do turismo de base comunitária, a nossa pesquisa desenvolvida aqui no mestrado tenta discutir, inicia essa discussão sobre educação para o turismo de base comunitária. Mas nós não temos essa teoria. O que nós temos mesmo é a experiência, a minha fala de experiência dentro do projeto, como pesquisadora, como experiência de vida mesmo. E assim, quando eu vejo turismo de base comunitária, a gente traz alguns princípios, né, do turismo de base comunitária e que dentro da comunidade a gente pode se organizar para a prática dessa atividade. Dentro disso aí, a gente tem os princípios do turismo, que é a sustentabilidade, a cooperação, a coletividade. E esses princípios juntos, a gente pode trazer para a comunidade o que ela já tem, o que ela já apresenta. O turismo de base comunitária e o conteúdo digitais construindo saberes com alunos foi proposto pela Helena Magalhães e nós abraçamos. Tivemos várias oficinas durante os sábados, durante a semana, com a participação dos jovens da comunidade e trouxe para a escola um grande, como é que eu digo, aprendizado
E a pesquisação, que na medida que esses alunos eles saíram da escola, eles foram além dos muros, eles dialogaram com a comunidade, eles ouviram a comunidade. Eu lembro que durante a participação das oficinas, os jovens não sabiam muito o que era Beiru, o que é a história do Cabula. Eu lembro muito bem uma oficina do professor Alfredo, que ele perguntou e pouquíssimas pessoas souberam responder. E aí, a partir desse processo, quando você traz esse diálogo de pesquisadores para dentro da escola e ouve e dialoga com esses alunos, fazem rodas de conversas, isso tem tudo a aumentar a autoestima desse jovem. E o que aconteceu como consequência dessas oficinas dentro do Helena Magalhães? Nós tivemos um menor índice de evasão escolar, nós tivemos uma turma que era muito difícil, que inclusive o professor, eu tenho o professor Tisso, eu disse, não, vou dar os meninos para o professor Tisso, trabalhar com eles. E essa turma, eles melhoraram consideravelmente nas notas, no comportamento, e inclusive vão estar aqui hoje à noite apresentando um teatro que eu convido todos a vocês a assistirem. Aquele projeto que vocês ganharam, o edital da FAPESB, ele não morreu na Helena Magalhães. Ele continua. Infelizmente, nós não temos muitos gestores para estar aqui ouvindo os depoimentos dos colegas do professor Tício da ADCAT, para ver a importância desses projetos dentro de uma escola. Eu sinto falta das oficinas. Dentro do possível, eu tento nas aulas de história contextualizar a história do bairro. Aí, a partir daí, surgiu, nós já temos o evento da Consciência Negra há mais de 10 anos, e o TBC e o conteúdos digitais, eles vieram fortalecer esse projeto. E daí surgiu um projeto chamado Beiru, um Novo Olhar, que não é nome dado por mim, mas pelos alunos. Inclusive, eles ficaram até de vir para cá. E nós temos fruto, né, professor Alfredo? Temos a Jennifer, temos o Ícaro, temos o Wesley, que foram alunos, que foram do terceiro ano, alunos voluntários. Hoje, 2 fazem história e estão no grupo de pesquisa e ganhando bolsa de professor Alfredo e do professora Paula. E que, inclusive, esses 3 alunos, que eram do terceiro ano na época, o projeto era só para o primeiro, né? Mas a gente acabou colocando no ano. Nós fizemos um artigo e fomos aprovados no ano passado. Quer dizer, eu nunca, por exemplo, apresentei como professor um artigo científico na faculdade. Eu peço, né, que vocês que sejam professores, educadores, levem o TBC para a escola de vocês. O TBC, para mim, não é só levar o turismo, o turista para o bar. Ele é muito mais do que isso. Ele é o fortalecimento da comunidade. Ele é o empoderamento da comunidade. E isso gera frutos. A gente foi para diversos locais onde esportes e manifestações culturais e até mesmo religiosas eram praticadas, como forma de lazer também. E a gente foi falando com cada um para saber qual era a importância daquilo para eles, por que eles estavam fazendo aquilo. E nós coletamos depoimentos muito significantes e que fizeram com que acontecesse exatamente o que o tema do trabalho propunha, ter um novo olhar para o Beiru. E quando a gente percebe nos trabalhos que a gente vai trabalhando nas escolas do Beiru, do Tancredo Neves, para os que não conhecem, muitos falam, não, esse bairro aqui só se resume à violência, não tem nada para fazer aqui. E depois que a gente vai trabalhando, falando sobre a importância do trabalho, sobre o histórico do quilombo, sobre o histórico de resistência que tem naquele bairro, muitos vão dizendo, pô, realmente, eu não tinha percebido esse tipo de coisa, porque a minha visão é somente essa. É aquilo que, por exemplo, algo que a gente vai abordar, que a mídia passa. Quando a gente vai se retratar sobre o bairro, a mídia vai se retratar sobre a gente, é assim, o bairro Beiru, tráfico, violência, isso e aquilo. E nada sobre as manifestações culturais e tudo de bom que lá tem. Então, quando a gente começou a abordar sobre a questão, principalmente do esporte, e a gente viu como o esporte é importante ali naquele bairro,
eu vi o quanto foi gratificante trabalhar ali enquanto estudante e agora enquanto graduando aqui, trazendo um retorno para lá. A minha própria visão do bairro que mudou. Porque antes disso eu não conhecia a história do local onde eu vivo, eu não sabia. E a partir desse projeto a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender que como isso é importante, né? Você conhecer, você saber a necessidade daquilo ali de passar também. E como diz o Ícaro, hoje quando a gente volta já numa posição em que você tem um pouco mais de informação, você percebe que também é importante, principalmente na nossa área, né, de história, como os alunos eles tenham esse resgate nessa questão da identidade com o local onde eles vivem, para que até também possa se ter uma modificação do bairro que é muito mal visto, infelizmente, que é o que a gente vai tratar daqui a pouco, como o Ícaro falou. Então, eu diria que o próprio projeto, tanto o TBC, como o trabalho que a professora Verônica fez com a gente no terceiro ano, foram assim primordiais, como diz Ícaro, extremamente gratificantes. Tem um projeto de skate, tem a dança, tem um projeto de game que a gente está fazendo na escola também. Coincidentemente, quando a professora falou para a gente vir, que a gente vinha se apresentar aqui, fizeram um grafite no muro da escola interna no sábado. Ele estava saindo de casa para fazer um negócio e ele viu que estava lá, eles estavam fazendo o projeto, estava grafitando no muro da escola. Aí ele foi na minha casa, me chamou, a gente foi lá, entrevistou a mulher, a Michelle, ela disse que tem uma biblioteca comunitária que oferece boxe, dança, treinamento de skate, tudo isso para as pessoas da comunidade. Então, o que isso pode ajudar no turismo de base comunitária? Porque a comunidade, ela oferece uma estrutura para que essas pessoas venham visitar e tenham algo a receber. Então, ajuda também no desenvolvimento do bairro, trazendo os turistas e ajuda na comunidade, oferecendo coisas para eles fazerem, coisas para eles trabalharem, para as crianças, para os adolescentes, todas essas pessoas, até para os idosos, tem algo a fazer, tem algo a oferecer. Mostrar que só porque a gente está no bairro que eles consideram marginalizado, periférico, a gente tem algo a oferecer também. Eu sou professora de História do Colégio Estadual Helena Magalhães, que tem há 4 anos, tem uma parceria com o Turismo de Base Comunitária e Conteúdos Digitais da UNEB. Essa parceria tem sido bastante benéfica para os alunos do Helena Magalhães, promovendo a autoestima, o empoderamento, o processo identitário e a vida comunitária. O TBC só vem a contribuir para o ensino-aprendizagem e o ETBC faz com que dê visibilidade aos artistas do bairro. Nós trouxemos nossos alunos ontem e hoje, eles ficaram muito felizes, foram muito gratos. Sair da comunidade para um outro espaço que não é deles, eles se sentem valorizados. O TBC, dentro de uma escola, ele quebra com paradigmas, porque ele traz novidades. Ele faz com que estes alunos se sintam pertencentes àquela comunidade, valorize-a e traga uma visão bem positiva sobre ela. O TBC, como metodologia aplicada nas escolas, ela quebra com a metodologia tecnicista, ela quebra com os valores neoliberais embutidos dentro da educação. Ela vem para libertar a escola, como preconiza Fê. Uma escola libertária, uma escola emancipatória. É isso que o TBC faz nas escolas. Sou muito grata e participar esses 4 anos fazendo parte dessa grande equipe que é o TBC e que tem contribuído para a valorização dos membros da comunidade. Novos falando sobre a construção civil, o agronegócio, a indústria e nunca falar dos trabalhadores, por exemplo, da economia solidária, por exemplo. Vem defendendo essa economia capitalista que está aí, que é uma economia altamente excludente, que é uma economia que gera violência, uma série de situações de violência, né? Gera todo o processo de exclusão social, de concentração de renda, de exclusão social, de concentração de informação e de riqueza, que gera todo esse quadro que a gente tem aí de violência, de individualismo, de insegurança das pessoas. Só
que os grupos que estão hoje à frente do poder político e do poder econômico, eles vendem a ideia e a sociedade acaba comprando, a sociedade como um todo, a ideia de que a economia está acima dos direitos sociais, como um todo. Que outros caminhos são possíveis? Que outra sociedade é possível? Você precisa quebrar essa ideia que só o mundo é possível, de que só existe um caminho possível. O economista ele vende muito essa ideia, o capitalismo vende essa ideia. Só existe um caminho, não há outra alternativa. Tem que ser desse jeito. Isso não é verdade. A economia solidária é um outro caminho possível. Assim, toda essa discussão das novas economias, dessas economias, vem dessa perspectiva de pensar uma economia que respeite os direitos humanos, que respeite a cidadania das pessoas, né? Que seja promotora da inclusão social, que seja promotora que tenha uma eficácia social e não apenas econômica. Então, em linhas gerais, podemos dizer que a inovação é qualquer processo que você tenha de transformar, neste caso, de melhorar a qualidade de um produto ou serviço. Ou pode ser até baixar o custo desse produto ou desse serviço, já seria considerada uma inovação. E lógico, inovação é diferente de criação pura e simples, de invenção, porque a inovação precisa ser colocada no mercado. Então é algo que precisa ser aceito pela sociedade, precisa ser aceito pela comunidade. Então esse é o princípio da inovação, ela precisa ter essa aceitação pela comunidade. E falando aqui já de inovações na área de turismo, temos diversas que vocês conhecem. Então, por exemplo, existem hoje processos ou pessoas que recebem em suas casas turistas, já desbancando aí grandes redes de hotéis. Ou podemos falar, por exemplo, agora aqui que temos a plataforma que está ocupando aí o Brasil todo e já ocupou o mundo e já ainda tem grandes discussões, como por exemplo o Uber, que acaba, neste caso aqui, desbancando as grandes empresas de táxi. Então, o tempo todo estamos tendo inovação. A sociedade, o mundo passa pela questão da inovação, então precisamos também pensar em como proteger estes tipos de inovação, bem como as inovações sociais, que são aquelas que, neste caso, diferente da inovação do mercado, ela busca realmente o desenvolvimento local, o desenvolvimento social, que é o que podemos falar, como por exemplo, que é o que vocês fazem aqui na questão do turismo de base comunitária, que é uma espécie de inovação, é uma melhoria de um serviço que já existe da questão do turismo, mas não somente com a questão do mercado, mas também do desenvolvimento local. Esse tema das socioeconomias é um tema novo que temos tratado em vários espaços, né? E parte da conclusão de pesquisa que nós temos de que não há como garantir direitos, não há como garantir a inclusão social das pessoas sem a gente repensar a economia no Brasil e no mundo, né? Pensar em novas formas de organização da produção, formas de organização em rede, forma de organizações coletivas, forma de organização solidária da produção, forma de organização que não repitam os erros da economia capitalista e possam incluir as pessoas e não excluí-las, né? Tanto do processo produtivo, do consumo, como dos direitos, né? A relação dessa temática das novas socioeconomias, né, que trazem o sócio na frente justamente para reforçar o seu conteúdo social, a sua preocupação com a inclusão social, justamente porque o ETBC trata da economia solidária, que é um desses novos ramos, a gente pode dizer assim, juntamente com a economia criativa, com a economia colaborativa, com a economia multimoedas, com outras formas de economia.
O turismo de base comunitária a gente vê como inovação social, como uma ferramenta para a construção dessa economia. Pensar um turismo de base comunitária é pensar um turismo que tenta e pensa isso de uma forma diferente. Em síntese, pensar as suas economias é pensar uma economia com rosto humano. Muitos quilombolas sendo mortos nesse país todo ano, por causa de terra. Porque a bonitinha se auto-identificou, certificou, mas na hora que o INCRA começa a ir lá e a medir terra para fazer relatório técnico, e que os proprietários da área, que são invasores desse território, começam a perceber que podem perder as suas propriedades, o bicho pega. Aí ameaça a comunidade, a liderança quilombola sendo morta. É pressão, porque aqueles quilombolas que eram empregados naquela fazenda, eles são mandados embora, eles perdem o emprego. Só dar um exemplo para vocês. Alagoas. Alagoas, nós só temos uma comunidade em Alagoas titulada. Sabe por quê, gente? Porque as comunidades não querem ser tituladas. Porque elas falam para nós o tempo todo, se eu entrar com o processo de titulação, eu sou morto amanhã. Esse é um trabalho que a gente faz no cotidiano com essas comunidades. Tudo aquilo que eles querem, a gente dialoga no sentido deles perceberem qual é a possibilidade. Nem toda comunidade tem aptidão para desenvolver turismo comunitário. Nem toda comunidade tem aptidão para, sei lá, ter cooperativa. Cada uma tem o seu jeito de ser e a sua maneira de desenvolver as atividades. E é esse o trabalho que a gente faz e é a conversa que a gente trava no cotidiano com as comunidades do Quipéia. Dentro da rede de comunidades, nós temos a discussão forte da questão dos direitos humanos, do respeito à diversidade, do respeito à diferença, da preocupação com a inclusão social das pessoas. Então, como profissional, advogado, economista, sempre trabalhei nessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva e dessa proposta, a gente está fazendo alguns trabalhos de intervenção e de interação com as comunidades, e tem surgido excelentes projetos que não só durante o período da formação, que a gente trabalha com a questão da formação de multiplicadores, eles têm dado resultado e tendo continuidade. Então, é muito importante isso, não só tratar dessa temática dentro da sala de aula da graduação, como na educação básica, como na pós-graduação, como também na extensão. E esse é o meu grande foco, é o ensino, a pesquisa e a extensão voltada para a educação em direitos humanos. Então, a gente precisa pensar quais são esses aspectos que a gente quer discutir com esses profissionais que vão estar lá na sala de aula trabalhando com esses alunos. Com a inclusão desses alunos, com respeito à diversidade, com respeito à questão religiosa dos alunos. O que a gente sofre não é só um racismo, é um racismo religioso, não é só intolerância religiosa, é um racismo religioso. Porque o que a gente tem hoje, muito dentro da sala de aula, é um preconceito grande com outras religiões de matriz africana. Então, isso é racismo religioso. Isso não é só intolerância religiosa, isso é racismo religioso. Então, essas questões precisam estar sendo discutidas. O que é exatamente essa articulação da ecossocioeconomia, do empreendedorismo social não com viés lucrativo, mas de transformação de uma realidade, e da educação? É daí que emerge essa questão. E a gente vem percebendo que o turismo base comunitária e essas ações desses ecossocioempreendedores buscam realmente mudar esse status quo, esse estado das coisas, essas imagens e essas manchas que a gente percebe na nossa cidade. Então, eu acho que isso é bom quando se mostra nessas pessoas que vivem na luta diária ali, só Deus sabe como essas pessoas conseguem fazer isso, para mostrar aquilo que tem de bom na sua comunidade.
Como vocês percebem ou avaliam o resultado desse trabalho para a comunidade? O bairro da Mata Escura, ele se localiza no chamado miolo da cidade de Salvador e tem como bairros vizinhos Tancredo Neves, Ingomadeira, Santo Inácio e Cabula também. E esse bairro, ele tem aproximadamente, de acordo com os dados do IBGE de 2010, tem 53 mil habitantes e 4,5 quilômetros quadrados. Nesse outro mapa, a imagem não está muito boa, mas a gente vou apresentar para vocês. Esse mapa é o mapa do bairro da Mata Escura. Nele também está incluído os bairros vizinhos da Mata Escura, que é Calabetão e Santo Inácio. Como vocês podem ver, tem alguns condomínios. Ali é a via principal, a Avenida Cardeal Brandão Vilela. Logo ali em cima tem a Penitenciária Lemos de Brito. Aqui embaixo tem o Terreiro Bate-Folha. E essa reserva verde é o Horto Florestal Cabula, uma área de aproximadamente 85 hectares de Mata Atlântica e que tem um projeto para que venha a ser instaurado como o Parque Teodoro Sampaio. É importante destacar que a população do bairro já considera a área como parque e tem um imenso interesse que realmente se torne um parque para que, além de ser preservado, que também tenha essa área de lazer na comunidade. Então, o objetivo desse artigo aqui, que é discutir o que foi a aplicação do RPG digital enquanto experimento pedagógico, mediador do ensino de história em ambientes virtuais colaborativos, sendo ele uma linguagem tecnológica de caráter lúdico, acessível aos estudantes e capaz de gerar uma aprendizagem crítica e significativa. Ou seja, a intenção era discutir sobre a aplicação do que foi o RPG digital dentro do jogo, sobre a abolição da escravidão, onde esse ambiente possibilitasse a produção do conhecimento histórico de maneira colaborativa, sendo ele à distância. Mais uma vez a gente relembra essa questão do conceito do turismo de base comunitária, que é muito mais do que um conceito de turismo que nós temos o hábito de vivenciarmos, que é aquele turismo convencional. Então, o turismo de base comunitária, ele vai planejar, ele vai organizar e ele vai trabalhar a questão da autogestão de forma participativa, colaborativa, sempre cooperando e de forma solidária entre as pessoas envolvidas. Então, toda essa atividade turística é com a comunidade, nos bairros, onde a gente vai ver o skate, vai ver a história, vai ver a música, a poesia, e para quem não era cantora, você deu show. Então, essa questão dos diálogos com o público e o privado. Então, nessa questão de todos os processos envolvidos. Então, da educação, da economia solidária e da questão do turismo de base comunitária. Por meio de cursos, oficinas de estudos, pesquisas historiográficas, por meio da pesquisa e ação. E que é a partir daí que se permite ampliar e transformar o olhar da comunidade escolar do seu entorno. Então, é importante que no chão da escola aconteça essas ações para que a própria escola perceba que ela é a porta principal da comunicação entre a universidade e a comunidade. Achei muito positivo justamente a minha visita ao TBC. Isso faz com que eu comece a repensar as minhas ações dentro da comunidade que hoje eu participo, que é a comunidade lá de Tracupá, voltada para artefatos de couro, artesanato de couro, e vim aprender muito aqui com o turismo comunitário de base do Cabula. Esse belo trabalho efetuado aqui, coordenado pela professora Francisca e as suas alunas. O TBC está chegando em Feira de Santana, através do nosso trabalho, né? Isso é uma extensão do TBC do Cabula para Feira de Santana e região. E assim, nosso trabalho de mestrado, ele versou sobre uma prática social rural de Feira de Santana, que é a Mata do Feijão, que as pessoas pensam, quem não conhece, pensa ser apenas uma festa de agradecimento por uma fartura. Na verdade, ela é uma cerimônia, né, de cunho profano e sagrado, porque nós baianos temos essa
essa sapiência de transformar o sagrado em profano e vice-versa. Bom, como o nosso tempo é pouco, né? Nosso trabalho de doutorado agora, ele versa sobre a possibilidade de desvelamento das potencialidades culturais rurais de Feira de Santana, né? Visto que existem muitas práticas sociais rurais que podem ser convertidas em turismo de base comunitária, mas que estão ainda sob o manto da grande mídia. A grande mídia cobre aquilo que não dá lucro financeiro. Vamos falar sobre o espaço lúdico e pedagógico para a sustentabilidade. O tema surgiu de acordo com já a nossa pesquisa meio que tanto eu como o Pri trabalhamos com o jogo. E aí, por que não trazer esse lúdico para a sala de aula e não só ficar só na recreação e trazer da conscientização para os alunos com relação à sustentabilidade e ao meio ambiente? Como sabemos, infelizmente, a sociedade enfrenta diversos problemas relacionados à segurança pública. As ações violentas estão cada vez mais comuns e nas escolas a violência se manifesta de diversas formas, colocando em risco todos os componentes do processo educativo. Em razão disso, a Polícia Militar, em parceria com a sociedade civil e outros órgãos públicos, realizam programas e projetos a fim de combater a violência e outras adversidades. O policiamento comunitário, ele visa auxiliar a comunidade escolar a prevenir e solucionar problemas de forma educativa. Então, nós temos o seguinte problema. Qual é a imagem que os alunos e professores da Escola Ivete Oliveira têm da Polícia Militar Comunitária? Esse artigo é um estudo especial, né, acerca da inserção feminina na Polícia Militar, o que notoriamente é algo muito positivo para a sociedade e para a própria instituição. Com o meu estudo, eu busquei verificar se a entrada da mulher na Polícia Militar do Estado da Bahia se configura como estratégia de marketing, né, para a suavização da imagem da corporação, ou se, apesar dos desafios enfrentados por elas, essa inserção ela é resultado do empoderamento feminino através dos tempos. E aí começa, na verdade, uma construção, né? A construção da identidade de feira vai passar pela Feira Livre, pela Feira do Gado, mas começam alguns discursos a serem construídos aí já desde a década de 1870, que a gente conseguiu registrar, 3 importantes discursos. Um é da Cidade Sã, que é o discurso que perpassa até a virada do século XX, de clima menos, cidade saudável, que vai receber várias pessoas para restabelecimento da saúde, mas que é um discurso difícil de manter, porque pressupõe uma cidade muito limpa, né? A gente tinha rios, tudo mais preservados, mas que chega um tempo que para manter esse discurso as ações acabavam sendo muito caras. E esse discurso foi sendo deixado de lado para no início do século XX as elites, né, começam a adotar essa ideia de cidade moderna, né, de avenidas retas, dos automóveis, dos casarios, e começa a haver um conflito entre a tradição e o moderno. Começa nesse período, já surgiu um conflito entre aquilo que era a identidade vinculada ao homem sertanejo, ao homem do campo, e tudo que representa esse universo, com aquilo que se queria construir. Ela tem como objetivo analisar o desenvolvimento, as práticas integrativas e troca de saberes da comunidade Amazonas. Como eu disse a vocês, aqui é uma comunidade do bairro, aqui do Cabula, né? Quem não conhece a comunidade, ela fica em frente ao Hospital Roberto Santos, aqui na própria rua Silveira Martins, e ela termina lá no 19BC, né? A delimitação geográfica dela vai até o 19BC lá embaixo. E o objetivo geral do projeto é investigar a história do surgimento do bairro de Saramandaia por meio do resgate da história pessoal e do reconhecimento da diversidade e experiência dos educandos da turma de tempo de aprendizagem 1 da Escola Marisa Baqueiro Costa. A gente pensa que a história local, eles não têm interesse, mas muito pelo contrário, eles ficam apaixonados quando eles descobrem que muitos deles vieram do interior, ficaram atrás da rodoviária, porque era uma construção na época, tinha muito material de construção, então eles poderiam pegar e formar suas casas. E eles falam, como é bom lembrar disso.
E quanta gente já se foi e não teve essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz com a apresentação da colega sobre história local, que foi justamente partindo disso. Uma das estudantes do povoado, a gente estava discutindo sobre a proposta de criação do blog e ela me perguntou se o Alto tinha história. Porque é uma vila muito pequena, então ela achava, na cabeça dela, que por ser um lugar muito pequeno, provavelmente não teria história. E minha outra inspiração para este projeto foi a partir de uma atividade da disciplina RTM de História com o professor Alfredo, no qual eu desenvolvi o blog Memórias do Sertão, que contava a história do meu avô. E eu acabei de apresentar o trabalho com o blog Alto Meu Lugar no Sertão, que é resultado de uma pesquisa, e a gente construiu esse blog em parceria com a comunidade. E em menos de um mês esse blog foi acessado em mais de 18 países e hoje já ultrapassa mais de 10 mil visualizações. E foi um blog que teve uma importância muito grande, porque através desse trabalho a gente pôde fazer o resgate da história da comunidade. Então, muitos altenses que antes acreditavam que o povoado não tinha nem história por ser tão pequeno, eles puderam dialogar com o saber dos mais velhos e conhecer sua própria história. E apresentar esse trabalho no evento de Encontro Turismo de Base Comunitária é muito importante, porque eu acho que um dos principais pontos do turismo de base comunitária é justamente o reconhecimento e a valorização dos saberes culturais locais, considerados por muitos como um mero saber comum, mas que através do turismo de base comunitária a gente pode valorizar esses espaços. Por exemplo, a gente agora está pensando em trabalhar com turismo de base comunitária em uma comunidade rural, que é no povoado, e inicialmente as práticas de turismo de base comunitária eram desenvolvidas em comunidades rurais. Então está sendo muito importante e muito bom participar do evento. E empoderamento feminino. São duas coisas que, por si, já trazem diversas possibilidades. E para chegar um pouquinho perto desses conceitos, nós estudamos o coletivo Cultarte, que é um coletivo que se forma dentro do bojo, do seio do turismo de base comunitária do Cabula e do entorno. Então, vocês passaram pela feira de artesanato, pela mostra de artesanato que está aí fora, e muitas daquelas mulheres são mulheres do Cultarte. São mulheres que nós estudamos para apresentar, e estudamos com elas e sobre elas para apresentar um pouco do que está aqui. Planejar, preparar, e é um curso extremamente dinâmico, são várias atividades que o aluno faz de desenvolvimento. A gente começa com quem sou eu, o que eu quero, onde eu quero chegar, para até chegar um desenvolvimento de um modelo de negócios ou de um plano de negócio, ou um plano de carreira. O aluno passa por várias etapas de conhecimento. Então, trabalha com cartolina, com revista, com apresentação de peça teatral que a gente faz dentro da sala. Então, é um planejamento, um trabalho muito grande. Bom, o nosso tema é Bairro Beiru, efeitos da mídia jornalística na comunidade escolar. Bom, a nossa pesquisa ela é reflexo de uma inquietação que a gente começou a sentir. Bom, como todo mundo sabe, o bairro Beiru está localizado aqui no entorno da região do Cabula, que historicamente é um antigo quilombo. Inclusive hoje tem gente que ainda chama aquela região ali de quilombo urbano. Já tem estudos sobre isso e tudo mais. Antes de mais nada, a gente tem que pensar no nome que esse bairro leva. Esse nome está ligado ao antigo escravo que herdou essas terras da família Garcias Dávila e que construiu o quilombo como um símbolo de resistência e um local de proteção, tanto para os escravos que estavam fugidos, como também para os índios, né? Como a gente sabe na história, os índios eles também compunham, eles também estavam presentes nos quilombos. E a cada nascimento, como eu disse, ele fazia essa garrafada e eu não entendia muito bem, né? Na verdade. E foi o nascimento da minha filha, o nascimento dos netos, dos bisnetos e dos sobrinhos, netos, ele sempre me aparecia com essa meladinha. E
como forma mesmo de apresentar esse novo membro da família, a chegada, né? E essa tradição foi se passando, tá? Então, os ingredientes dessa preparação é 1 litro de cachaça, aguardente de cana, as folhas, alecrim, losna, água de levante, arruda, cebola branca, não é aquela cebola comum, tem que ser a cebola branca, tem todo um significado para ele, né? O gengibre, hortelã miúda, alfazema, noz moscada e mel de abelha. Aqui o modo de preparo está: separar as folhas das ervas, colocar para ferver com um pouco de água, o suficiente para a fervura. Deixar ferver por 5 minutos, retirar do fogo, deixar esfriar, acrescentar o mel, misturar delicadamente, tá? E depois reservar numa garrafa de vidro com os outros ingredientes. É o seguinte, que com o passar dos anos, né, do tempo, o costume de preparar essa meladinha vem se perdendo, né? Poucas pessoas ainda o fazem, tá? Mas o seu Nivaldo, né, continua com isso e já tem os sobrinhos netos e ele continua a cada nascimento, a cada gestação, é a primeira coisa que ele faz. Vai na feira de São Joaquim comprar os ingredientes para fazer a meladinha de parida e oferecer na família. Certo, gente? Era isso. É o recadinho que eu queria dar. O parto humanizado, né, é uma forma mais humanizada e natural, é uma forma mais natural possível de trazer a vida humana para a Terra, né? Esse parto natural, ele visa respeitar toda a característica fisiológica do parto. Fisiológica do parto, compreendendo, né, toda a anatomia e fisiologia natural desse processo, que é natural, que o corpo da mulher foi preparado naturalmente para que acontecesse dessa forma. Contudo, né, com a ascensão do modelo biomédico e intervencionista, né, nesse processo, as mulheres elas optam muitas vezes por serem induzidas pelos profissionais por N questões, entre elas a comodidade, né, infelizmente, a recorrer a métodos em que tiram da mulher o protagonismo do parto, que é dela. Que o parto, ele além de um fenômeno biológico, ele é um fenômeno social, cultural, e que a mulher deve estar protagonizando esse momento. Então, né, diante disso, o objetivo do trabalho foi relatar a percepção de nós, discentes da disciplina Saúde da Mulher no Parto Puerpério, a visita no Centro de Parto Natural. Tendo em vista que a educação ambiental tem como um dos objetivos, né, promover a conservação do meio ambiente para a qualidade de vida, e que a educação alimentar e nutricional também tem como objetivo essa promoção de uma qualidade de vida, eu tentei com esse trabalho associar ambas educações. Com crianças, uma vez que a obesidade infantil vem crescendo a cada ano. Bom, trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. Foi realizado atividades que foram divididas em 3 blocos, com crianças do grupo 2, né? Foram 30 crianças, 15 em cada turno. Bom, no bloco 1, foi contada uma história abordando o crescimento da semente e a importância da conservação do meio ambiente para que essa semente cresça de forma saudável, né, e produza frutos também saudáveis, fazendo analogia com o próprio crescimento do ser humano. Ao final dessa história, foi realizada uma atividade prática com as crianças, onde elas tentaram relacionar. Eu levei sementes de vários frutas e legumes, e elas tentavam relacionar essas sementes com tais frutos. No bloco 2, foi feita uma conversa sobre alimentação saudável, e fazendo uma relação com a própria história contada no bloco 1 e com a atividade prática, as crianças com olhos vendados tentaram identificar frutas e verduras, né, por meio do tato, olfato e paladar. Eu trago aqui uma fotinha onde eles estão com a venda,
né, para tentar identificar esses alimentos. No bloco 3, foi feita uma conversa sobre quem produz e cuida das sementes e a importância do agricultor e do seu trabalho. E como atividade, foi cultivado feijão e algodão pelas crianças. Esse feijão, eles levaram para casa, junto com seus familiares, cuidaram desse feijão e depois trouxeram para a escola, junto com a professora de ciências, para deixar na própria horta da escola, que estava inativada. A gente observou, sim, que há uma grande prevalência da anemia falciforme nessas populações, né, negras, com ancestralidade africana. E a OMS, né, ela estima que atualmente nasce no Brasil cerca de 1.900, né, pessoas com anemia falciforme. E principalmente, né, enfatizando que realmente, apesar de ser presente também em outras populações, mas a predominância é inquestionável realmente na população negra. O estudo, né, um estudo descritivo fundamental para esclarecer a importância do diagnóstico, porque foi abordado também que quando se tem um diagnóstico do neonatal, isso já acarreta a minimização das complicações da anemia falciforme, né? Então, a gente viu, né, que existe realmente essa alta prevalência no Brasil de anemia falciforme e busca também forma de políticas públicas voltadas para a população quilombola que apresenta tanta vulnerabilidade social. Estou aqui nesse momento vindo do território do CISAL para acompanhar o TBC, é um evento marcante dentro da própria universidade, que a gente consegue dialogar com a graduação, com a extensão, principalmente, e com a pesquisa. E a minha expectativa é entender de forma mais profunda os trabalhos que estão sendo feitos na própria universidade e para que eu possa até ser um multiplicador na comunidade que estiver trabalhando principalmente com a economia solidária. Esse é o meu desejo. Porque o evento vai ganhando uma configuração própria. A forma como a comunidade participa está fora de qualquer coisa do script, digamos assim. Então, mesmo o evento acontecendo na UNEB, que sempre pareceu muito distante da comunidade, nós tivemos uma predominância das iniciativas populares aqui dentro. Outro evento bacana é a vinda dos estudantes com os professores e estudantes que perguntaram à professora se podiam entrar na universidade. Eles achavam que a universidade não era para eles. E ela disse, claro que vocês podem, vamos entrar. E quando eles entraram e começaram a participar do evento, eles disseram, bom professor, agora a gente já pode pensar em fazer um vestibular. Significa que eu pretendo fazer direito, então aqui é uma boa oportunidade de eu estar vindo estudar aqui no próximo ano. Se eu tentar passar no Enem aí e conseguir uma bolsa, poder estudar aqui. Aqui é um lugar maravilhoso também. E tem árvore arborizada, tem teatro, biblioteca, que é um lugar muito maravilhoso para estar aqui. Para você? A UNEB é um lugar muito legal, tanto para se divertir, quanto, sei lá, aqui tem uma paz que em outros lugares não tem. Aqui várias pessoas estudam. Eu, praticamente, daqui a 2 anos, pretendo fazer a faculdade aqui, porque aqui é um dos lugares, uma das faculdades que as pessoas mais querem entrar em Salvador. É o que eu digo pra vocês, um passo de cada vez. Dá pra fazer na coletividade, na manhã, onde todo mundo ganha. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Muita força de vontade pra romper as barreiras também, certo? A ideia é assim, ó. Eu tenho meu jeito, minhas coisinhas, pra levar a vida sem trava. Um improviso aqui, um remendo ali.
assim eu tive o que precisava. É tão impossível que pra ficar crível eu tive que juntar várias fitas, tipo as histórias de